Queria muito te fazer uma pergunta e que você me respondesse com muita honestidade. Como podemos vencer as batalhas que ninguém vê e às vezes você nem tem coragem de contar? Repetindo, como podemos vencer as batalhas que ninguém vê e às vezes nem tem coragem de contar? Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Livro de Mórmon. Meu nome é Reginaldo, as pessoas me chamam de Regi. Eu fico muito feliz quando faz isso. Eu gosto de ser íntimo dos meus alunos. Se você não é de Belo Horizonte e não esteja cursando o Livro de Mórmon, você pode matricular conosco. É só você ir no link da descrição e preencher a sua frequência. A gente te matricula aqui e o crédito do curso fica valendo para você onde você mora, desde que você não esteja devidamente matriculado em outro lugar, tá certo? Nós estudaremos hoje a alma 53 a 63. Vamos falar sobre como vencer conflitos internos. Só queria que você soubesse. É uma honra compartilhar esses momentos íntimos. Lembrando que esse podcast ele vai direto na ferida, é completamente objetivo. São 30 minutos que nós temos para poder pegar um princípio do Evangelho e aprender na prática sobre ele. O que eu queria dizer nessa aula de hoje? Todos nós, a gente enfrenta batalha interna. Muitas vezes nós carregamos dentro de nós sofrimentos em silêncio. Muitas vezes nós temos medo de compartilhar o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos. E às vezes a gente carrega isso dentro de nós com muita tristeza. Às vezes a gente observa no Livro de Mórmon as batalhas físicas descritas, mas nós esquecemos que existem batalhas espirituais, emocionais, com a mesma intensidade de dor. E gostaria que a gente pudesse aprender sobre isso. Lembrando que sobre os nefitas, nós temos aqui a liderança dessa semana de Moroni, Teancum, onde eles estavam enfrentando o risco de serem completamente destruídos pelos lamanitas. E eles precisavam elaborar estratégias para poder vencer. Agora, essas estratégias, elas eram elaboradas no meio de dúvida, no meio de medo, no meio de insegurança, da mesma forma com que a gente tem que fazer hoje. Nessas guerras descritas entre lamanitas e nefitas, eles lutavam contra inimigos externos, mas também existia desunião interna entre os próprios nefitas. Então a coisa era muito complicada entre esse interno e esse externo, e é aí que eu fiz o paralelo, de que muitas vezes nós temos muitas batalhas externas, mas nós temos talvez as piores que sejam dentro de nós mesmos. Essa é perigosíssima. Por exemplo, vou levar vocês até a Alma, no capítulo 62, no versículo 35 a 37, onde mostra um líder chamado Teancum, que ele foi até a tenda do inimigo, Amalequias, e matou ele com a lança. Matou lá no coração. Foi fundo. E fez com que ele morresse. Ele sai correndo também, para não, fugindo para não morrer, acaba morrendo depois. Mas essa passagem, esses versículos mostram o sacrifício extremo que Teancum fez para proteger seu povo. Ele arrisca a sua própria vida, ele entrega a sua própria vida. E como que nós podemos adotar estratégias de coragem para poder batalhar as nossas lutas? Como é que a gente faz sem perder a nossa vida? Assim como Teancum, nós temos que enfrentar inimigos, às vezes visíveis, às vezes invisíveis, às vezes reais, às vezes imaginários. E a gente precisa ter um plano de ação. A gente precisa ter práticas também espirituais e emocionais para poder lidar com isso. Em 2013, o Elder Holland disse o seguinte: com o infinito poder da expiação, somos capazes de vencer qualquer batalha interna, por mais difícil que seja. Vou repetir pelos os pedacinhos para a gente entender. Olha, com o infinito poder da expiação, nós podemos vencer qualquer batalha interna. A expiação serve para os nossos sofrimentos.
A expiação serve para aquela lágrima que você derrama à noite, aquele choro que às vezes você engole para não mostrar para ninguém, aquela vergonha que você tem dentro de você mesmo. A expiação serve para poder você enfrentar essas batalhas. Eu não sei o que você está achando da aula até agora, mas eu gostaria que, se você pensa que esse conteúdo é importante, quando terminar, você compartilha ele com alguém. Você poderia mandar para alguém. Talvez essas batalhas internas, outras pessoas que você conheça estejam enfrentando, e a aula de hoje, com as dicas tão simples que eu vou passar aqui, talvez ajude. O que muitos de nós enfrentamos? Enfrentamos pressões sociais. Eu sei que vocês enfrentam. Vocês têm lutas na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, em tudo que vocês fazem. Tem pessoas que têm dificuldade e dúvida a respeito da sua própria identidade, quem é ela, com relação à sua sexualidade, com relação à sua forma de se colocar no mundo, com o encontro que ela tem com o profissional, com o acadêmico. Quantos de vocês, e até mesmo eu, temos incerteza sobre o futuro? O que será daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? E os nefitas, eles começaram a batalhar e lidar com esse tipo de coisa, com essas pressões. Eles viveram isso, vivenciaram isso. Da mesma forma com que vocês enfrentam lutas físicas, eles enfrentaram, e lutas emocionais que nós enfrentamos, que, como eu falei, tem a mesma dimensão das físicas. Nós podemos encontrar força, e esse é um dos grandes segredos do livro de Mórmon. Se você está se sentindo perdido, sem rumo, com medo do futuro, sem saber qual o próximo passo dar, precisamos lembrar o que está em Alma. Alma 57:21. Sim, eles observaram fielmente e diligentemente obedeceram aos mandamentos de Deus. Primeira coisa, nós temos que olhar para Deus. E depois, seguindo as palavras de seus líderes com exatidão. Eu queria testificar para vocês e gostaria que vocês pudessem imaginar agora numa estrada, quando vocês não sabem muito bem em qual quilômetro da estrada, ou se está certo a direção que você está seguindo, ou você não sabe o nome daquela cidade, e você tem as placas laterais. Você, quando está num determinado lugar, num aeroporto, numa rodoviária, eu queria que você imaginasse as placas indicativas, suba por aqui, desça por ali, guichê número tal é esse, aquele. Essa é a posição dos nossos líderes. Essa é a posição daqueles que Deus chamou. Nós só podemos encontrar segurança se nós olharmos para onde eles estão indicando. Nenhum deles nos indicará um caminho errado. O que eles nos direcionam é para Cristo, é em olhar para Ele e seguir em frente. Mas nesse caminhar para Cristo, eles começam a nos dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, siga em frente, faça isso, olhe para aquilo. Eles são as placas indicativas nesses últimos dias de tormento, onde a grande maioria das pessoas não sabem para onde ir, nem sabem o que fazer. No meio de tantas vozes conflitantes, olhar para as placas indicativas, ou olhar para o que os profetas nos dizem, é seguir com segurança. Enquanto ninguém tem segurança nesse mundo, nós temos profetas, videntes e reveladores. E que, se nós acreditarmos nisso, depositarmos a nossa fé em Deus, depositarmos a nossa fé em Cristo e ouvir o que os líderes têm a dizer, nós poderemos vencer as batalhas da vida e saber para onde a gente vai. E eu queria dizer algumas coisas que a gente também pode enfrentar e que pode vencer e que eles podem nos ajudar e para onde a gente pode olhar. Eu sei que muitos de vocês têm o conflito interno, a guerra interna, que ela é tão difundida hoje em dia, que é a ansiedade. Todo mundo fala que é ansiedade. Todo mundo se autodiagnostica como ansioso.
Todo mundo olha e fala, não, eu sou. Eu queria que nós pudéssemos olhar para Cristo, se essa é a sua batalha. Na última ceia, lá no capítulo 13 de João, no versículo 37, existia um traidor. Era a última ceia. Jesus Cristo estava de frente com ele. E você não pega Jesus Cristo pensando, nossa, ele vai me trair, e vai acontecer isso, e, nossa, e se eu falar isso aqui agora, e se eu fizer isso e tal, mas eu caminhei com ele por tanto tempo, nossa, mãe e tal. Você não vê Jesus Cristo desse jeito. Jesus Cristo diz para ele, o que tens de fazer, faze-o depressa. Algumas traduções diz o que tens de fazer que eu faça agora. Você não percebe Jesus Cristo olhando para trás, você não percebe Jesus Cristo olhando para frente. Você pega Jesus Cristo concentrado no agora, o que dá para ser feito hoje. O que você foi no passado não conta mais. E o que você vai ser no futuro é uma coletânea de coisas presentes. Se você errou no passado, o passado já se foi. Se você acertou no passado, o passado também se foi. O presente ele ainda não foi, o futuro ainda não foi construído. Porque é uma coletânea de coisas no presente. Nós morremos na ansiedade, porque ou eu olho o que eu errei no passado e não percebo que isso passou, ou fico preso no que ainda vem, mas ainda não se concretizou. Olhe para Jesus Cristo e aprenda essa grande lição. A única coisa que ele tinha era Judas na frente dele, que ainda não tinha o traído. E a única coisa que ele tinha que dizer é, você tem que tomar uma decisão, e o que você tem que fazer, que faça agora. Ele não sofreu por antecedência. E ele não lembrou, não ficou falando nada, simplesmente essas palavras. Essa é uma das formas da gente vencer a ansiedade. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. O futuro ainda não foi construído, mas ele é construído agora, na decisão que você toma. O que você tem no passado é uma fotografia de quem você foi. Bom ou ruim, mas você foi. E daqui 10 anos talvez você não seja o que você é hoje. Por isso que a gente se concentra no hoje. O segundo desafio que eu percebo na vida de muitos jovens é a solidão. O andar sozinho. O momento de não ter ninguém por perto. Jesus Cristo um dia esteve sozinho, tá? Ele também ficou sozinho. Algumas vezes ele queria, era a solitude, a companhia de si mesmo, e isso é muito saudável de vez em quando estarmos sozinhos, conosco mesmo. Sobre a solitude, eu te digo que algumas vezes você precisa ficar um dia ou algumas horas sem as mídias sociais. Você precisa, desde o presidente Nelson, isso tem nos sido lembrado muito, em ficar um período de tempo sem as mídias. Isso é você se voltar para dentro. Então isso é solitude, mas sobre a solidão. Jesus Cristo um dia disse, lá em Mateus, no capítulo 26, minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Você também pega Jesus Cristo na cruz, quando ele disse, Deus meu, ele procurando pelo Senhor, ele tentando achar onde está o Senhor. Podemos aprender duas lições, uma lição, na verdade, nesses dois eventos. Chame para ficar com você as pessoas que você ama. Não fica sozinho. Chama quem você tem certeza que te ama. Jesus Cristo chamou Pedro, Tiago e João para ficar com ele. Eles dormiram. A gente sabe que teve relato que anjos apareceram. Ele não ficou sozinho, não fique sozinho, chame alguém para ficar com você. Na cruz, em total solidão, ele chamou pelo Pai. O Pai teve que ausentar, mas ele chamou.
Chame seus amigos, chame as pessoas que você ama, chame as pessoas para ficar um pouco com você, para sair com você, para dar uma volta. Cuidado com a solidão, com a batalha da solidão. Por favor, cuidado com isso. Quais são as suas piores batalhas internas hoje? Queria que você pudesse me dizer, se quiser compartilhar depois, quais são essas batalhas, mas quais estratégias você tem? Assim como os nefitas tinham uma estratégia para cada momento, quais são as suas estratégias para você vencer as suas batalhas? Se você quiser compartilhar isso aqui nos comentários, eu ia ficar muito feliz de ler os seus comentários. Do que você está enfrentando, qual que é a sua estratégia. Isso pode ajudar uma outra pessoa nas suas dificuldades. E é por isso que eu dou algumas dicas que gostaria muito que vocês pudessem pensar a respeito. O presidente Russell M. Nelson, na conferência de 2021, disse: a gratidão providencia uma perspectiva poderosa que nos une à esperança. Alguns dias eu ouvi sobre esperança. A esperança são fragmentos de Deus. Eu achei isso a coisa mais linda. Me desculpe, mas eu não sei descrever quem é que falou, mas falou desse jeito. Isso fez muito sentido. A esperança é quando tem fragmentos de Deus, fragmentos de palavras que estão na sua mente, fragmentos de escrituras, fragmentos de lembranças, fragmentos de experiências, fragmentos de testemunhos. Isso tudo são fragmentos de Deus. E quando a gente agradece por essas coisas, vai se tornando mais firme, mais lúcido na nossa mente. Queria que você pudesse pensar na gratidão. Escolha 3 ou 4 coisas que você se lembra hoje e agradeça a Deus. E veja os fragmentos de Deus que vão entrar em você através da esperança. O presidente Uchtdorf, em 2020, ele disse o seguinte: o Senhor não espera que sejamos perfeitos de imediato, mas que nos esforcemos continuamente. Uma das piores tragédias do ser humano é ele procurar ser perfeito. É ele se comparar com os outros em ver que outros são melhores em determinadas coisas. E essas determinadas coisas talvez sejam melhores do que a que você pretende. A perfeição é um caminho longo, no qual nós teremos que atravessar para chegar até a eternidade para conseguir. Então procure fazer as coisas com excelência. Procure fazer o melhor que você pode fazer, sem se comparar, sem se culpar. Mas faça o que dá para ser feito hoje. Terminando o dia hoje, foi o máximo que você poderia fazer? Pronto. Amanhã é outro dia. Amanhã começa toda a luta novamente. Concentre-se no hoje. Lembra que eu falei de Cristo? Concentra no aqui, no agora, no momento, no que dá para ser feito. E se você chegar à conclusão que não foi legal o dia de hoje, que não foi bacana, tem amanhã, tem Espírito Santo, tem luz de Cristo, tem sinais e evidências dos fragmentos de Deus, que é a esperança que amanhã você vai ser melhor. Não se misture com a ansiedade, nem com o perfeccionismo. Faça o melhor que você pode fazer hoje. O Elder Holland, na conferência de 2021, ele disse: a jornada espiritual é longa, mas vale cada passo que dermos em direção ao nosso Salvador. Vencer os desafios é algo extremamente complexo. Vencer as batalhas exige força, exige choro, exige tanta coisa, mas exige tanto de nós.
A jornada é longa, vocês terão longos anos da vida para poder vencer as suas tendências, vencer as suas fraquezas, poder se encontrar nesse mundo, constituir família, ser feliz, alcançar o dinheiro que você quer, a vida que você quer. Isso vai demorar um pouco, não é do dia para a noite. Mas o que Elder Holland está tentando nos ensinar é que vale a pena todas essas coisas quando a nossa direção é Cristo. Quando nós vamos com Ele. Quando nós aprendemos que Ele é o caminho. E esse caminho eu preciso ir fazendo junto com Ele. E algumas vezes não é o caminho de outra pessoa, não é a decisão de outra pessoa, algumas vezes não é o conselho do seu pai, não é o conselho da sua mãe, não é o conselho dos seus amigos. Às vezes é aquela voz mansa e suave na sua mente dizendo: tome essa decisão, essa escolha hoje, esse curso, isso hoje. E se você puder perceber, é um caminho que outra pessoa não trilhou, porque o caminho é seu, a história é sua, a vida é sua. E você não tem que como eu falei, se comparar com absolutamente ninguém, porque aquele caminho é exclusivamente seu. E se você estiver fazendo as suas orações, frequentando a igreja, fazendo a vontade de Cristo, ouvindo o Espírito Santo e obedecendo aos seus comandos, é isso que significa Cristo sendo o caminho. É Ele no caminho. É Ele o caminho. É a cada dia eu fazendo alguma coisa que Cristo está junto. E não com que outra pessoa viveu, não o caminho de outra pessoa. Se te faz sentido isso, só queria novamente dizer que existe como vencer a ansiedade ou colocá-la sob controle. Existe como você vencer a solidão. Existe como caminhar na vida, apesar das grandes dificuldades. Existe um Cristo, que Ele é a porta, e a gente precisa passar por Ele. Eu queria dizer para vocês que conheço muitas pessoas que se perderam no caminho da vida, que perderam-se nas batalhas da vida. Mas o principal, elas se perderam sem ter as estratégias corretas. E se você observar, cada dia da semana você pode ter uma estratégia diferente. Na segunda-feira, e eu não estou falando que isso é o correto, mas é só para que a gente lembre de algumas coisas, você pode chamar alguém, lembra que eu falei sobre isso, em não ficar sozinho? Chame alguém para fazer uma reunião familiar com você, nem que seja à distância, uma videochamada, ou trocas de áudio pelo WhatsApp, não importa, chama. Não fica sozinho, não fica. Na terça e na quarta-feira, você pode dar uma sentada e começar a pensar na sua vida, o que você fez naquele dia, o que você fez para vencer as coisas, não é o que foi feito no passado, nem quais serão as consequências do futuro, mas o que você fez nesses 2 dias. Na quinta-feira, você pode simplesmente assistir a aula do Instituto, entrar, não precisa ser na minha aula, de qualquer um, e você vai. E lembrando que aí vem o sábado e vem no domingo, você renova os seus convênios e você tem então uma estratégia para cada dia. Domingo de manhã, a única estratégia que temos é a igreja. A única estratégia que temos é fazer as orações. Essas são as nossas estratégias, as nossas batalhas. Nós precisamos entender que Deus está conosco, que Ele batalha conosco. E que algumas dessas coisas nós iremos perder, nós iremos sair feridos, nós iremos nos machucar, nós tomaremos decisões equivocadas, cometeremos erros, infelizmente pecaremos, mas esse é o caminho.
Existe perdão, a expiação foi feita, os nossos pecados estão pagos. A única coisa que eu preciso é corrigir a rota, voltar a andar, permanecer no caminho, ficar, seguir. Relembrando, gratidão precisa fazer parte da nossa vida, fragmentando Deus em nossa mente. Nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos permanecer, esforçar cada dia. Nós precisamos entender que o caminho é longo, imenso. Eu tenho que ter fôlego, não para 1 ano, não para 2, eu tenho que ter fôlego para a vida inteira. Mas eu preciso ter o Salvador do meu lado. Queria que você fosse na descrição, lançasse a sua frequência. Se você puder compartilhar isso com alguém, compartilha. Queria que nos comentários, seria tão importante eu ler o seu comentário, seria muito importante para mim observar se está fazendo efeito as aulas na sua vida. Muitíssimo obrigado. Eu queria que se você pudesse responder a pergunta que eu fiz no início da aula. Como podemos vencer as batalhas que ninguém vê e que às vezes nem você tem coragem de contar? Em nome de Jesus Cristo. Amém.